a gente sempre visualizou que a tecnologia é voltada a resolver os grandes problemas. O projeto, junto com a universidade, possibilita o desenvolvimento dessa tecnologia. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio aqui da nossa série da SAE, do 20º Fórum da Mobilidade. Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre combustíveis. Acabou de acontecer lá na plenária principal o debate, o painel sobre combustíveis, e estamos aqui com os membros que participaram da roda de conversas. E igual comentei no episódio anterior, nós do Motor e Mentor chegamos aqui com a missão de democratizar o acesso ao conhecimento desses grandes nomes, dessas cabeças pensantes do setor automotivo e da cadeia de suprimentos também. Tem aqui comigo o Fábio, diretor de Powertrain da Bosch. Tem aqui comigo o Rafael, que é especialista em tech da Tupy. Tem aqui comigo também o Roberto, que é pesquisador. E tem aqui comigo também o Jorge, que é gerente de integração veicular da DAF e foi o moderador do painel lá embaixo também. Sejam todos muito bem-vindos, vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês, entender um pouquinho mais sobre o mercado dos combustíveis aí na atual era da mobilidade, né? Sejam todos muito bem-vindos. Prazer. É isso aí. Fábio, vamos começar contigo. São mais de 30 anos de experiências na Bosch, né? Então, viu uma evolução de combustíveis aí, diesel e suas diversas variáveis, etanol, gasolina, enfim. Chegamos no momento de baixa emissão. Como é que está esse compromisso da Bosch no curto, médio e longo prazo com relação a essas baixas emissões aí? Um período de uma transformação gigantesca da indústria brasileira, né, da mobilidade, vamos dizer assim, né, tanto na parte de veículos comerciais como veículos leves, né. Se a gente olha a base, como eram os automóveis e os caminhões há mais de 30 anos, anos 90, né, no Brasil, e a evolução foi um degrau gigantesco, né, e temos hoje um nível tecnológico no Brasil similar a qualquer país avançado, e a Bosch tem como logo, né, como mote, tecnologia para a vida, né, então de certa forma a gente sempre visualizou que a tecnologia é voltada a resolver os grandes problemas, né, do planeta e das pessoas, trazendo soluções, e isso exige um certo protagonismo, né, você antecipar tendência. Então a gente saiu de um ambiente onde a segurança energética era o grande foco do etanol, por exemplo, né, com o início e o início do programa de emissões veiculares, né, que passou a trazer os nossos veículos para um patamar de emissão de poluentes baixíssimos, né, comparável a países avançados. E ao mesmo tempo a gente começou, né, com o biodiesel, com o álcool combustível, com seus vários momentos aí, e uma perda de credibilidade, inclusive, né, quando surgiu a ideia do Flex. E nesse período foi se viabilizando soluções tecnológicas que avançaram tanto no ambiente dos comerciais, com o diesel, quanto no ambiente dos passageiros, veículos de passageiros, veículos leves, com o advento do Flex, que comemorou, né, está comemorando 20 anos já. Então, o tempo passa rápido. Hoje você tem mais de 40 milhões de carros que permitem o uso de etanol no Brasil. Isso é uma experiência única no mundo, né? Faz do Brasil um protagonista. E a Bosch se vê no papel de protagonizar isso, né? Desde o lançamento de um primeiro sistema de injeção digital, eletrônica do Brasil, como também de propiciar essa solução Flex e todas as suas variantes, tanto para atender necessidade de abastecimento e segurança energética, quanto agora, né? Nos últimos anos, isso passa pelo capítulo da descarbonização, que foi o tema do nosso painel, né? Descarbonizar os combustíveis é mandatório, não temos mais escolha, né, como planeta em vários países. Então a gente tem que, como o Brasil, tem que estar integrado no planeta e ver as soluções globais, e ao mesmo tempo nós temos o nosso capítulo muito particular, tanto desses 30 anos quanto dos próximos 30 anos. E nisso o protagonismo dos biocombustíveis é um tema que olhamos com muita atenção e continuamos a trazer novas etapas de desenvolvimento, com motores mais avançados, de injeção direta, com a hibridização, que auxilia bastante na descarbonização, no futuro o advento do hidrogênio e dos elétricos à bateria, vão trazer também novas etapas de contribuição para a gente assegurar, né, todas as questões climáticas que discutimos hoje, causadas pela mobilidade. E como é que poder acompanhar essas diversas mudanças durante a tua trajetória e o que traz de bom dos outros combustíveis para essas novas tecnologias, além
das gestões de projetos, né? A inovação, né, sempre tem essa questão, né? Um lado é a disponibilidade da tecnologia, a solução técnica dos desafios, né, como foi bem discutido hoje lá, e ao mesmo tempo qual é o momento disso no mercado. Afinal de contas, né, a inovação só cumpre o seu papel no dia que ela está na mão, né, do seu usuário final, né? E o avanço tem que ser conjunto, né, de toda a cadeia, né? Então o país precisa de uma condição, né, de desenvolvimento, de engenharia, de inovação muito constante. Eu acho que viver isso foi viver as várias etapas e até os momentos, né, em que o país passa por momentos de baixa, né, de crises, seja econômicas, sejam crises de saúde, como vivemos recentemente, e manter essa capacidade do Brasil de desenvolver tecnologias que tenham o foco do usuário final para que ele receba, no fim, essa solução, né, para aquilo que ele demanda. Então a evolução dos combustíveis não vai parar, né, pelo contrário, ela está se acelerando, e isso aumenta o leque de opções. Ao mesmo tempo, é um leque de opções que gera um desafio muito grande, que é precisamos garantir investimentos adequados e competência técnica adequada em várias frentes desses múltiplos combustíveis, né, citados aqui. Muito legal, muito bacana. É isso aí. Rafael, conta para nós aí, você possui uma experiência internacional na linha de pesquisas, né? Fez um estudo no Canadá e atualmente é especialista em tech da Tupi e tem essa vivência cotidiana com os motores a hidrogênio, né? Conta para nós, porque possivelmente para nós aqui da mesa isso seja um assunto um pouco mais palpável, mas acredito que a gente precisa trazer essa informação de forma clara para o consumidor final também, né? O que uma pessoa leiga precisa saber de um motor a hidrogênio? Tá, vamos lá, Lucas. Primeiro, eu quero dar um passo para trás, né? Por que hidrogênio, né? Porque esse é um ponto importante, porque muita gente olha para vários modais e verifica, não, essa questão de eletrificação faz muito sentido aqui e ali e tudo mais, e em segmentos específicos realmente faz muito sentido essa questão de eletrificação, mas quando a gente pensa em alguns segmentos do setor automotivo, por exemplo, veículos pesados, comerciais de modo geral, para você conseguir ter autonomia é um problema, né? Se você tem um veículo para percorrer longas distâncias, você precisa de uma bateria muito grande, aí tem que ocupar muito espaço, peso de carga que você não... Você diminui o peso útil, né, de transporte de carga quando você tem que ficar carregando uma bateria que pesa algumas toneladas. Então, tem alguns limitantes, em algumas aplicações específicas faz mais sentido a solução A, ou B, ou C, e a gente entende que o futuro ele tem de ser eclético do ponto de vista de combustíveis, de powertrain e tudo mais. E o hidrogênio ele se encaixa muito bem, especialmente quando você pensa em aplicações em veículos comerciais. Em veículos leves, levíssimos, há alguns países que têm seguido por essa linha sim, mas a maior parte das regiões tende a utilizar o hidrogênio nessas frentes em veículos comerciais, uma vez que o hidrogênio, como portador de energia, ele tem uma densidade energética muito grande e garante uma autonomia bastante interessante. Sendo também um combustível carbono zero, né? Neutro em carbono. Então, se você tem a queima, a mesma combustão do hidrogênio, essencialmente você tem vapor de água saindo do escapamento. Então, entendendo por que e onde aplicar hidrogênio, né, como o hidrogênio ele pode ser utilizado dentro do contexto da mobilidade. Né? Você tem células a combustível e você tem motores a hidrogênio. As células a combustível, elas têm um nível de maturidade um pouco mais baixo, uma tecnologia mais recente, ou pelo menos do ponto de vista de utilização dentro do contexto da mobilidade e tudo mais, é algo que tem se desenvolvido ao longo dos últimos anos. Você vê uma durabilidade ainda sendo um limitante para a maior parte das tecnologias. Existem diferentes tecnologias de fuel cells, mas motores a combustão, de um modo geral, a gente está falando de uma tecnologia já centenária, é algo muito mais bem consolidado, durabilidade muito maior. Então, tem motores a hidrogênio, é algo muito novo, né? Mas um motor a hidrogênio ele tem cerca de 80% dos componentes presentes em um motor diesel. Então, não é muita coisa que muda no motor quando você precisa convertê-lo de diesel ou de um ciclo Otto, por exemplo, motor flex, para hidrogênio. Tipicamente, um motor a hidrogênio, ele demanda algumas alterações no sistema de pipings, né, para você ter utilização de combustível gasoso, injetor, algumas questões em questão de software para controle de combustão do hidrogênio.
O hidrogênio, ele não é fácil você controlar a combustão dele, é bem complexo isso, porque ele tem uma energia mínima de ignição muito baixa, então qualquer fagulha que você tiver, um ponto quente no motor, pode promover a combustão dele em um momento que não seria adequado para o seu ciclo termodinâmico. Então, todos esses sistemas de controle para combustão de hidrogênio são necessários para que você tenha um motor de hidrogênio de alta eficiência. Existem algumas frentes para motores de hidrogênio diferentes, algumas delas focadas em motores com baixa taxa de compressão. Quando eu digo baixa é porque ele é como se fosse um motor flex, né? Uma taxa de compressão de veículos gasolina, etanol, que seja, que tem uma eficiência geralmente da ordem de 42%, 43%, mas existe a possibilidade de você ter injeção de alta pressão para operar num ciclo, tipicamente o ciclo diesel, né? Sem você ter uma vela de ignição no motor. Então o motor ele acaba podendo ser utilizado com uma taxa de compressão muito mais alta. Dentro desse contexto, existem pelo menos duas frentes que fazem bastante sentido, né, para você ter esses motores com alta taxa de compressão, combustão difusa, operação em ciclo diesel. Uma delas é você utilizar um fluido piloto para controlar a combustão do hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio é muito difícil você ter o controle da combustão e você, então, inicia a combustão com outro fluido. Por exemplo, pode ser um HVO, um combustível sintético, que pode ser utilizado ali para ser injetado na câmara de combustão antes do hidrogênio, e aí ele entra em ignição, e aí quando você já tem uma frente de chama, você adiciona o hidrogênio depois, e aí você tem o controle da combustão do hidrogênio por meio desse fluido piloto. Ou você pode ter uma glow plug, que é uma vela de incandescência, é um ponto quente, que fica lá como se fosse uma brasinha, que fica lá no motor, lá, a hora inteira ali incandescente, e quando o hidrogênio ele chega nessa região, ele entra em combustão. Então você tem esse controle de combustão por esse meio também. São pelo menos essas duas frentes que a gente tem trabalhado, inclusive na Tupy, com os nossos parceiros tecnológicos, no desenvolvimento de motores a hidrogênio de alta eficiência, inclusive com eficiência acima de 50%, que é algo bem interessante, desafiador em motores a combustão de um modo geral, ainda mais em motores a hidrogênio, que é algo novo, né, para o mercado, mas a gente tem trabalhado nessas frentes assim. Então já é uma realidade. Já é uma realidade, motores a hidrogênio já são uma realidade, e nos próximos anos a gente deve ver os primeiros motores sendo lançados pelos OEMs. Os primeiros motores devem ser com vela de ignição, então trabalhando em ciclo Otto, mas na sequência a gente deve ver a próxima geração de motores também operando com injeção de hidrogênio em alta pressão, com alta taxa de compressão e eficiências bem mais altas também. Muito bacana. Sem sombra de dúvidas, para chegar nesse estágio de desenvolvimento da indústria, precisamos ter muitas pesquisas, né? E aí a gente tem aqui o Roberto, que é pesquisador da Unifei, né, Roberto, da BP Powertrain também. Conta para nós, você tem uma linha de pesquisa junto a grandes empresas, né, no quesito do desenvolvimento de biocombustíveis de alto desempenho. Como é que você enxerga, como é que pode ser estreitado e reforçado esse laço entre as linhas de pesquisas e as grandes empresas hoje para o desenvolvimento de novas tecnologias? É isso aí, Lucas. A união, principalmente entre a academia e a indústria, ela é primordial para, vamos lá, 2 pontos. Desenvolvimento de tecnologias disruptivas, que são aquelas tecnologias que ainda tem uma fase de conceito, ou que a indústria mesmo não tem tempo para dedicar ali todos os esforços, né, para desenvolver isso. Então, a academia, a pesquisa científica entra nessa parte. E a outra parte também principal é a formação de recursos humanos, porque é um investimento que depois retorna para a indústria, né? A indústria, às vezes, faz parte de um projeto, junto com uma universidade, com uma ICT, um centro de pesquisa, é desenvolvido ali, você capacita também os recursos humanos, que depois essas indústrias, essas empresas vão absorver esses profissionais já mais qualificados. É interessante, eu acho que tem que dar até alguns exemplos, assim, que é para pessoas leigas entenderem melhor. Vamos supor, dentro hoje da Unifei, a gente trabalha com vários projetos de pesquisa. O mais atual, existe um motor conceito de uma empresa, tá, que é a FPT, que ele é um motor conceito desde 2018, 2019, que é a partir do motor a gás que eles já têm, que funciona na Europa, é líder de mercado e tudo. Então, o projeto, junto com a universidade, possibilita o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, a universidade, junto, vai fazendo aquele feasibility, para ver se é factível ou não continuar nessa linha de raciocínio, de desenvolvimento, de testes, de
desenvolvimento de componentes, calibração ou não. Então, essa eu acho que é a parte primordial da universidade junto com a indústria, é auxiliar aonde a indústria não tem tempo para fazer, formação de recursos humanos e também, principalmente, você falou na parte de combustíveis, aí entra toda a parte científica, de análise dos combustíveis, testar diferentes combustíveis e muitas outras coisas. Legal. Essa questão da parte da academia é algo bem importante, talvez preocupante também no desenvolvimento de novos profissionais no mercado, né? Temos um déficit de mão de obra, isso é fato, isso é nítido, né? Estamos falando aí de onde no Brasil 36% da geração de 18 a 24 anos nem trabalha nem estuda. Como que você enxerga esse desenvolvimento, esse possível déficit de mão de obra no mercado? A solução é a gente ter mais projetos de desenvolvimento junto com indústrias para você capacitar esses profissionais. Não tem muita outra solução para você, porque às vezes é o déficit de profissional qualificado, concorda comigo? Então, assim, a gente precisa ter um cara de design, um cara que mexe com uma simulação. Estou falando mais na área de motores, de biocombustíveis que a gente está falando. Um cara ali que entende toda a parte química de sistemas de pós-tratamento, de sistemas de injeção, a parte elétrica, eletrônica, chicote. Então, assim, se você tiver as pessoas qualificadas, isso parte lá da universidade. Não tem jeito. Então, esses projetos de pesquisa entre universidade e indústria são primordiais. Eu acho que é o caminho. Não tem para onde fugir. Legal, legal. Jorge, como é que foi fazer a mediação nessa roda de conversas lá na plenária principal? Você que atualmente é gerente, né, de engenharia de transformação veicular da DAF. Foi muito interessante, na verdade. Até brinquei no final, porque 15 minutos é pouco tempo para você se aprofundar tanto em assuntos assuntos tão diversos. Lógico, eles estão conectados entre eles, mas ele tem um leque, né, de combustíveis disponíveis hoje no mercado muito interessante. Então foi muito bom, muito prazeroso poder promover essa discussão lá dentro. Legal, legal. Conta para nós, com toda a tua experiência e com base no que vocês acabaram de conversar lá na plenária principal e aqui agora, qual que é a tua visão geral sobre esse desenvolvimento de novos combustíveis? Até teve uma pergunta durante a nossa discussão se existia alguma regulamentação, né, referente a alguns combustíveis. E acredito que, como justamente olhando esse lado de homologação, regulamentação governamental, a partir do momento que a gente tiver alguns incentivos relacionados a isso, indiferente para qual lado a gente vai seguir, né, ter todos os combustíveis disponíveis hoje, enfim, e powertrain e tudo mais, eu acredito fortemente que se o governo colocar um incentivo, uma regulamentação, isso vai sim ajudar muito no desenvolvimento da indústria. Então, como já aconteceu anteriormente, por exemplo, com itens de segurança, né? Se a gente buscar itens de segurança, ABS, airbag e por aí vai, então, a partir do momento que a gente tem uma regulamentação, a indústria se desenvolve por aquele caminho. Então, eu acredito fortemente nessa linha. A partir do momento que o governo der um passinho, a indústria acaba se desenvolvendo naquela linha de raciocínio. Esse foi um ponto que nós trouxemos na parte da eletrificação veicular também. A questão isso a gente não coloca, vamos dizer assim, não responsabiliza pessoas, mas questões de legislação mesmo são muito burocratizadas no Brasil e que acaba trazendo um certo entrave para o desenvolvimento acelerado, né? O tempo de resolução na indústria é diferente da servitização, que é diferente do poder público. Acredito que precisamos, né, jogar mais todo mundo no mesmo time. Claro, tem que ser bom para todo mundo também, né? Então não adianta colocar uma meta impossível de ser atingida. Mas tem que ser algo factível, levando em consideração toda a extensão do nosso país. Então, em algumas regiões, o cana é mais forte, em outras regiões eu vou ter uma disponibilidade a mais, sei lá, de biometano e por aí vai. Então, esse é um dos grandes desafios, talvez, que a gente não consiga avançar tão rapidamente e convergir para uma única tecnologia. Mas acredito que até mesmo o próprio fórum aqui vem com uma responsabilidade social muito grande para
trazer, né, levantar esses problemas e pensar em soluções Com certeza. diferentes, né? Com certeza, com certeza. O Brasil tem, talvez vale um parênteses sobre isso, né, que 2 programas muito interessantes, que é o Rota 2030, né, e o Procomp, né, que mencionei, né, vem lá do começo dos anos 90, final dos anos 80, que leva o Brasil a uma busca, né, por metas, né, que realmente propiciam o desenvolvimento tecnológico. Isso é um caminho muito bom, né, que coloca metas para a gente emitir menos, né, seja poluentes, seja gases de efeito estufa. E, ao mesmo tempo, a adesão a metas de redução de CO2, até a meta de redução de metano, que o Brasil também aderiu, né? Isso faz com que exista essa conexão da indústria, né? Tendo um ambiente favorável, né, que é o que você está trazendo, né, isso o Brasil naturalmente vai percorrer muito bem. E um dos grandes avanços é a discussão sobre poço à roda, né? Esse tema que está cada vez mais visível para as pessoas, que é, afinal de contas, de onde vem a energia que eu uso no meu carro ou no meu caminhão, né? Se ela é uma energia adequada e como que ela cumpre o seu papel na hora de promover a mobilidade e impactar o mínimo possível o meio ambiente. Acho que isso é um caminho bacana para o Brasil. A gente tem somos privilegiados, a nossa matriz energética ela é muito, muito limpa, né? Exato. Que a gente não enxerga na Europa, por exemplo, tem tecnologia lá, mas muitas vezes não tem a geração, como é que é gerada essa energia, né? Então, realmente somos muito privilegiados. Bom, pra gente fazer as considerações finais aqui da nossa gravação, 30 segundos, Fábio, conta pra nós aí qual é a tua visão sobre o futuro nesse setor. O Brasil tem esse papel único no mundo, né? Uma matriz energética, você colocou bem, elétrica, né? Muito avançada, um uso de biocombustíveis muito avançado. O país tem todas as condições naturais, na extensão do Brasil é única a experiência, um país grande, né? Que tem diversidade regionais e ao mesmo tempo pode ser atendidas com alternativas extremamente focadas no futuro do planeta e do meio ambiente. Eu acho que devemos manter isso e buscar os nossos caminhos com a evolução tecnológica, usando nossos recursos, né, nossa capacitação que existe na engenharia brasileira. Muito bom, muito bom. Rafael? O Brasil ele tem biometano, o Brasil tem hidrogênio, o Brasil tem matriz energética limpa, ele tem o etanol, tem muita coisa que precisa ser aproveitada no nosso país e acho que isso traz uma responsabilidade muito grande de como é que a gente vai utilizar isso em prol da sociedade, né, de modo a beneficiar a todos, né? Eu ousaria dizer que o Brasil é o único no mundo nesse aspecto, porque se você observar que país de proporções continentais tem tanta disponibilidade de biomassa, de tantas fontes de energia, disponibilidade de hidrelétrica, como o Brasil, assim, é algo surreal você pensar nisso, né? E acho que a gente precisa realmente pensar nessa responsabilidade que a gente tem de como a gente vai utilizar isso em prol da sociedade para garantir um futuro sustentável para todos. Bacana, legal. Roberto? Dentro de tudo isso que eles falaram do Brasil, é importante falar, até que você falou, a palavra é eclético, acho que não tem uma solução única, então mesmo do tamanho que o Brasil vão ter diversas soluções. A eletromobilidade vai estar em algumas áreas ali, nos veículos leves, pequenos, mas nos pesados, no agro, na construção. Eu acredito ainda que os motores ainda têm um tempo longo, e principalmente com a utilização de biocombustíveis, como hidrogênio, biometano, etanol. E o Brasil, do etanol, falando basicamente, o Brasil já tem toda a infraestrutura pronta do etanol. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, não pode perder. É o lugar único no mundo que tem isso. Olhar para os nossos recursos internos e utilizar isso como força a favor da nossa economia mesmo, né? Jorge, qual a visão de mercado futuro aí? Qual a tua perspectiva? Acredito, assim como os colegas já, ser o último é até complicado, né? Mas eu acredito fortemente que o governo tem que nos ajudar nesse sentido, nos dar a infraestrutura necessária, seja para qualquer caminho que a indústria decida seguir, enfim, que a tecnologia nos leve. Acredito fortemente que a regulamentação regulamentações, a legislação podem nos ajudar muito nisso. Legal. É o que eu costumo dizer, nós devemos ser membros facilitadores para o desenvolvimento dessas novas tecnologias, né? As máquinas foram feitas para nos dar respostas, né? Mas ela só nos dá boas respostas se fizermos boas perguntas, né? Então, que a gente busque sempre esse desenvolvimento dessas novas, igual o Roberto comentou, nessas linhas de pesquisas, buscar estreitar esse relacionamento com a indústria, para que a gente traga soluções
efetivas para o consumidor final, porque muitas vezes não. O consumidor final ele quer saber como ele vai demorar menos tempo para chegar de casa no trabalho, ele não sabe, ele não quer saber como isso vai ser feito. Isso é uma missão que a gente precisa resolver dentro de casa e acredito que todos aqui são bons membros para o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Obrigado pela participação de todos vocês, foi um prazer recebê-los e saibam que o Motor e Mentor está sempre de portas abertas a todos aí, tá bom? Obrigado, Lucas. Valeu, Grande Lucas. abraço. Obrigado. Bom, gente, vamos finalizando por aqui o segundo episódio aqui da série SAE, no Fórum da Mobilidade. Agora falamos um pouquinho sobre os combustíveis e, igual acabaram de ouvir, são boas perspectivas. O Brasil, sim, pode ser protagonista nesse setor também. E, mais uma vez, que sejamos aí membros de desenvolvimento de novas tecnologias para o nosso setor. Um grande abraço, nos vemos em breve no próximo episódio e seguimos acelerando. Tchau, tchau.